Boa tarde, pessoal. Eu sou a Ana Paula, sou acadêmica de Letras Portuguesas e estou no meu último ano da graduação. Eu fui convidada para ser voluntária aqui na Guarda Mirim. Estou muito feliz. Esse é o meu primeiro trabalho a ser desenvolvido na Guarda Mirim daqui de Montes Claros. Então, vocês serão a minha primeira turma. Será um prazer compartilhar com vocês o conhecimento da língua portuguesa e as nossas aulas serão disponibilizadas todas as quintas-feiras. Então, hoje estamos iniciando. Toda quinta eu estarei enviando o link de acesso para a videoaula aqui no YouTube. E serão ao todo 6 aulas. O conteúdo abordado será comunicação oral e escrita, como vocês podem visualizar aí no slide. Todas as nossas aulas terão este formato de slide e eu quero sugestões de vocês. Se vocês gostam desse estilo de aula, ao final, né, eu quero que vocês comentem suas dúvidas nos comentários e se vocês gostam desse tipo de aula assim, com vídeo e slide. Além disso, toda aula nós teremos uma atividade avaliativa. Então, serão 6 atividades avaliativas até somar o total de 100 pontos, que serão distribuídos no decorrer deste módulo. As atividades serão todas realizadas via online e vocês poderão me retornar pelo e-mail, que eu vou deixar disponível também, ou pelo privado no WhatsApp. Então, hoje é a nossa primeira aula, né? Gostaria também de dar as boas-vindas a todos vocês. E a nossa ementa, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ela possui 7 tópicos. Tipos de texto, leitura e interpretação de texto, fonologia, acentuação, morfologia, noções básicas de concordância nominal e verbal e sintaxe. Hoje, nós falaremos sobre esses 2 primeiros tópicos, os tipos de texto e leitura e interpretação de textos. Então, para dar início, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a tipologia textual, que é diferente de gênero textual. Os gêneros, eles saem de dentro dos textos. Os textos, existem apenas 5 tipos de texto. E os gêneros que saem desses 5 tipos são milhões. Tem um autor que fala, Marcuse, fala que são mais de 6 milhões de gêneros que existem. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Não vamos falar sobre os 6 milhões. Vamos falar apenas os mais importantes que estão dentro de cada um desses tipos de texto. Então, mas como que é formado, né? Como que surgiu esses 5 tipos? Bom, eles são classificados de acordo com a sua estrutura, de acordo com o seu objetivo, com a sua finalidade. Então, cada tipo de texto, nós vamos falar como é a estrutura desse texto. Para qual objetivo esse texto existe? Um texto, ele pode contar uma história, ele pode escrever um fato, ele pode argumentar sobre um ponto de vista, ele pode explicar, informar sobre um acontecimento. E nós falaremos aqui sobre cada objetivo dele. O objetivo é descrever? O objetivo é o quê? É contar uma história? A gente vai descobrir. Então, existem diferentes tipos de texto. Eu quero que nessa aula vocês entendam isso, que existem diferentes tipos de texto. Cada um vai apresentar uma estrutura diferente, uma linguagem específica, um vocabulário específico ou variado.
tempos verbais, relações lógicas, interação com o leitor, tudo isso eu quero que vocês entendam nesta aula, que fique bem claro. Como eu tinha falado, os tipos de texto são 5. São eles narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Nessa aula, nós falaremos então sobre cada um deles separadamente. Então, vamos começar. Texto narrativo. A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, de uma história, na qual são desenvolvidas as ações dos personagens. É desenvolvida uma trama que é marcada pelo tempo e pelo espaço. É um texto sequencial. Ele vai contar uma história de forma sequencial. Tem o que? Tem narrador, tem personagem, tem um enredo, que é uma história, tem um cenário, tem o tempo, tem os verbos de ação, porque os personagens se movimentam, os personagens conversam, vão para um lugar, vão para outro, então tem verbos de ação. E ele possui também um diálogo direto, frequente, porque os personagens conversam, então precisa de diálogo. Os 5 elementos estruturais do texto narrativo são esses que eu já dei um spoiler aí. O primeiro é o enredo, que é o quê? O desenrolar dos acontecimentos. Dependendo de como a trama é contada, esse enredo ele pode ser classificado em 2 tipos. Um enredo linear, que tem uma sequência lógica, cronológica, ou o enredo ele pode não ser linear. Então, ele não vai ter uma sequência cronológica. O narrador, ele vai estar contando a história, mas ele não vai contar de forma cronológica. Ele pode começar falando de uma coisa que aconteceu lá na semana passada, aí depois ele já conta para uma coisa que aconteceu há anos atrás, aí depois ele volta para o dia de hoje. Então é uma coisa que não é cronológica. Ou ele pode contar uma historinha do dia a dia que aconteceu sequenciadamente. Bom, um outro elemento estrutural são os personagens, né? São os seres que se movimentam, que se relacionam, que dão lugar a essa trama, né? Que exercem a ação nessa trama. Os personagens podem ser protagonistas, né? Os personagens principais. Eles podem ser também antagonistas, que é aquele vilão, né? Ou eles podem também ser personagens secundárias, né? A mãe da protagonista, a tia da protagonista, né? O amigo, enfim, são vários os personagens secundários que podem ser adjuvantes ou coadjuvantes. O terceiro elemento estrutural é o que? O narrador. É quem conta a história. O narrador, ele pode ser somente um observador de fora da história, contando uma história na qual ele não faz parte, ou ele pode ser um narrador personagem. Ele faz parte da história, ele está contando uma história dele, que ele estava lá, que ele vivenciou. E também pode ser um narrador onisciente, ou seja, ele conhece o pensamento dos seus personagens, ele sabe dizer o que aquele personagem pensou. Ele conhece, então, todos os detalhes da narração. Então, gente, o narrador, ele vai representar a voz do texto. Ele vai contar essa história. O terceiro elemento é o espaço. É o local,
é o cenário onde ocorreu essa história. Ou locais, né? Porque essa história pode ter vários locais. É uma fazenda, é uma padaria, é uma rua. Pode ter vários cenários, vários locais. E este local, ele pode ser físico ou ele pode ser também psicológico, onde a pessoa imaginou que ela foi. Ela não foi lá, mas ela sonhou que ela foi. E ela conta essa história. Temos também, então, o tempo, que é mais um elemento estrutural da narrativa. É a época, é o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Essa história aconteceu quando? Foi agora, em 2020? Ou foi em 1980? Ou foi em 1500, na descoberta do Brasil? Quando foi que aconteceu essa história? Esse tempo também, ele pode ser cronológico ou psicológico. A estrutura de um texto narrativo, ela possui ela é dividida em quatro. Inicialmente, esse texto ele deve iniciar com uma apresentação, que trata-se da introdução do texto. Ali você vai apresentar os personagens, você vai expor o cenário, o lugar, você vai caracterizar ali aquele local e dizer quais são ali os principais personagens dessa trama. Você vai dar só uma breve introdução. Depois vem o desenvolvimento, aí sim você vai contar as ações dos personagens numa sequência de acontecimentos. E essa sequência, ela vai conduzir para um clímax. Quando chega nesse clímax, é o ponto em que a narrativa atinge seu momento crítico, seu ápice. Ali é onde o leitor ele mais se emociona, ele mais fica surpreendido com aquela narrativa. E então vem o desfecho, que é a parte final, é o arremate de tudo, de toda a história. E ali vai ser revelado o destino final dos personagens. E aí tudo vai se encaixando, tudo vai em um desfecho. Os gêneros, né, textuais, narrativos, são romance, novela. As novelas que a gente assiste são textos narrativos. As crônicas, os contos, as fábulas, as lendas. Tudo isso citado aqui nesse slide são gêneros, não são tipos textuais. O tipo textual é o narrativo. E os gêneros textuais que estão dentro desse tipo de texto são esses aqui. E dentre muitos outros, como eu falei, tem 6 milhões. Então aqui eu coloquei só alguns. Aqui, gente, eu coloquei um exemplo de um texto narrativo. Olha só que legal. Esse texto, ele é o início do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Vamos ler aqui rapidamente. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como um jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Então aqui, gente, nós percebemos o início de uma história.
Olha só, a gente percebe numa casinha branca, então tá já mostrando o cenário. Lá no sítio é o cenário. Aí vem os personagens, Dona Benta, a neta, Narizinho, e por aí vai. Isso é uma narrativa. O texto descritivo, ele se ocupa em relatar, em expor uma determinada pessoa, falar as características dessa pessoa, as características de um objeto, de um lugar, de um acontecimento. Então, é um texto repleto de adjetivos, é repleto de verbos de ligações, de metáforas, de comparações, as quais vão o quê? Sempre descrever alguma coisa. O próprio nome já diz, texto descritivo. Ele vai descrever alguma coisa. A sua estrutura, ela parece muito com a do texto narrativo, mas ela se preocupa apenas em descrever. Olha só, a introdução, ela vai apresentar sobre o que ou quem será descrito. No desenvolvimento, é a descrição deste alguém, deste algo. E a conclusão é o quê? É o término da descrição. Vocês percebem como é só descrever? Inicia descrevendo, desenvolve descrevendo, finaliza descrevendo. E os gêneros textuais descritivos são diário, relatos de viagens históricos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio de classificados. Em cada um desses gêneros, nós vamos encontrar muita coisa que está descrita com muitas características, não é? Olha só aqui, por exemplo, um cardápio. Um cardápio vai vir o nome do prato e vai vir descrito o que tem nesse prato, não é? No anúncio de classificado, no jornal, vai vir escrito todas as características daquele classificado, daquela propaganda. Num diário, você vai descrever como que foi o seu dia, como que foi aquela viagem, o que tinha naquele cenário, você vai descrever o que você viu naquele cenário. Aqui nós temos um exemplo de um texto descritivo. Eu trouxe um poema de Cecília de Meirelles. Cecília Meirelles. Chama Retrato. Olha só que legal. Eu não tinha este rosto de hoje, assim, calmo, assim, triste, assim, magro. Olha aqui, gente, vocês perceberam que teve 3 características do rosto? Está descrevendo o rosto. Nem estes olhos estão vazios. Vazios está descrevendo os olhos. Nem o lábio amargo. Amargo está descrevendo o lábio. Tá percebendo? Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Olha o tanto de característica das mãos. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Olha a mudança simples, certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Perceberam, gente, como que esse texto está repleto de descrições, de características sobre várias coisas, sobre o rosto, sobre os olhos, sobre as mãos. Então, vamos para o próximo, né? Texto argumentativo. O texto argumentativo busca defender uma ideia e persuadir o leitor. Então, você vai o quê? Argumentar. Você vai defender com todos os seus argumentos aquilo que você acredita. Vai ter um predomínio de uma linguagem objetiva. Você vai direto ao ponto. Não vai igual numa narrativa,
ou uma descrição, ficar descrevendo, ficar narrando muita coisa, não. Você vai direto ao ponto, com argumentos sólidos, concretos. Vai prevalecer a denotação, que é uma linguagem que ela não é figurada, ela é literal, objetiva. A estrutura desse texto, ela inicia com uma tese. Esse texto é totalmente diferente de todos os outros. Você vai o quê? Apresentar um assunto, uma ideia principal, sem antecipar seu desenvolvimento. Ali você só vai apresentar uma tese. Olha, eu acredito nisso. É a sua tese. E o desenvolvimento é a sua antítese. É o quê? É uma argumentação. Então, o desenvolvimento é que você vai argumentar, defender aquilo que você colocou na apresentação. Então, ali você vai argumentar a sua ideia, você vai defender a sua ideia de uma forma organizada, progressiva, sensata, objetiva, entendeu? Porque você quer o quê? Convencer o leitor da sua ideia. Essa é a parte considerada mais importante, justamente por isso, porque você vai tentar convencer. E a conclusão é o quê? Uma nova tese. Aí sim é a comprovação que a sua tese é verdadeira. É uma nova tese, é uma avaliação final do assunto, um fechamento de tudo que você argumentou. Tudo vai convergir ali, ó. Todas as ideias vão se encaixar. E ali você vai poder concluir e dizer que é uma nova tese. Os gêneros textuais argumentativos são editorial jornalístico, carta de opinião, resenha. Os professores pedem muito isso, né? Resenha, artigo, ensaio, monografia. Quando vocês estiverem fazendo faculdade, vocês vão ver. Pede muito dissertação de mestrado. Ou pede muito artigo, mas depois, né, na pós-graduação, aí vai vir as dissertações de mestrado, a tese de doutorado. Já pode sonhar, viu, gente? Então, todos esses são gêneros textuais que estão dentro do texto argumentativo. Aqui eu trouxe um exemplo do que? A redação do Enem, né, gente? A redação do Enem pede sempre uma dissertação argumentativa. Dissertar é o quê? Falar. Falar sobre alguma coisa de forma argumentativa, de forma a defender o seu ponto de vista. E essa redação, ela teve nota 1000 no Enem de 2017. Então, vocês aí, ó, que já estão se preparando para o Enem, vale a pena ler as redações antigas, estudarem bastante, ler bastante. Ao final, vou dar umas dicas sobre leitura, que faz parte da nossa aula de hoje. Olha só esse texto, como ele... Percebam, eu quero que vocês percebam a argumentação nessas primeiras linhas. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim, a pedra retornava à base. Odiernamente, gastou aí, hein? Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros. Olha aí, a gente já percebe, o tema da redação era deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar barreiras, as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente,
devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Então, olha só a tese dessa pessoa. Ela está afirmando que no Brasil é um desafio a formação educacional dos surdos. Essa pessoa está afirmando isso, essa é a tese dela. Ela está afirmando que isso se deve à negligência governamental, ao preconceito da sociedade. E aí? E aí, no desenrolar dessa redação, eu não coloquei aqui, mas essa pessoa, autora, né, o autor dessa redação, ele vai comprovar no seu desenvolvimento que o governo, ele está negligente. É tanto que no final, para concluir, essa pessoa, ela vai dar uma sugestão para o governo. Porque ela fala, olha, governo, você está sendo negligente. Eu posso provar isso. Aí no desenvolvimento ela prova. Aí na conclusão, ela dá o quê? Sugestões para o governo. Governo, faça isso para melhorar. Entenderam, gente, como é feito um texto argumentativo? Como identificar um texto argumentativo? Escrevam aí nos comentários ou lá no WhatsApp, no privado, se vocês estão entendendo a aula. Se ficar qualquer dúvida, pode mandar lá no meu privado, me perguntando, olha, não ficou claro, não gostei, não gostei da aula, não entendi nada. Pode comentar, pode perguntar, que eu terei o maior prazer em responder vocês, tá? Continuando, gente, temos o texto expositivo. O texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de recursos, olha só, conceituação, definição, entendeu? Conceituar, definir, descrever, comparar a informação. E a enumerar de forma expositiva. Esse também pode ser um texto expositivo. Dessa forma, o objetivo central do emissor, né, daquele que está falando, expondo, é explanar um assunto, é discutir um assunto, explicar. É tanto explicar que esse texto expositivo, ele também pode ser chamado de texto explicativo. É você dar um conceito sobre água. Ah, o que é isso? Isso significa isso. Então, eu expus o significado daquilo, a definição, o conceito. Isso é um texto expositivo. Na redação expositiva, então, o escritor, ele vai apresentar todas as informações de um determinado tema e ele não tem a necessidade nenhuma de convencer o leitor. Ele não precisa argumentar igual lá no texto argumentativo, não precisa ter argumento. Falou, acabou. O que eu falei é isso aqui, ponto final. Eu só vou expor a ideia, eu só vou definir a ideia. Eu não vou argumentar. Dessa forma, então, funciona como exposição. Eu vou expor e não como um debate. A qual seria, né? Preciso contestar posições. Não, num debate você vai contestar. E numa exposição você só vai ouvir. Você só vai ouvir a conceituação, a definição e ponto final. Os gêneros textuais expositivos, olha só, para vocês conseguirem entender melhor, são o quê? São seminários, são palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos. Vocês lembram quando vocês estão lá na escola e o professor pede para você fazer um trabalho? Você chega lá na frente, na sala de aula, o que você faz? Você expõe o trabalho. Todo mundo fica caladinho, escutando, escutando, escutando. Então, isso é um texto expositivo. Texto também é falar, gente. Tudo que eu tô falando para vocês aqui é um texto. Vocês podem escrever depois tudo que eu tô falando. Essa aula que eu tô dando para vocês é uma aula expositiva. É um texto expositivo. É uma enciclopédia, né? Um dicionário. Tudo isso é expositivo, é você dar um conceito para alguma coisa.
Aqui eu trouxe um exemplo de uma entrevista. A Folha de São Paulo entrevistou o Ziraldo, né? O autor, né, do Menino Maluquinho. E olha só essa entrevista. A Folha pergunta: "Você foi o Menino Maluquinho?" E Ziraldo responde: "Fui um menino feliz. Meus pais eram muito simples, mas me passaram a sensação de que estavam cuidado todos os dias para que seus filhos fossem dormir felizes." Eu, por exemplo, podia desenhar em tudo que é parede, papel, livro ou móvel que se achasse pela frente. Minha mãe brincava conosco como se fosse uma criança. A Folha respondeu: "As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época?" A Folha respondeu, a Folha perguntou: "Gente do céu, que é isso?" A Folha pergunta: "As crianças de hoje mudaram em relação às daquela época?" E Ziraldo respondeu: "Desde o menino Jesus, as crianças são as mesmas. Sofrem, se sentem felizes pelas mesmíssimas razões. O que mudou foi seu entorno. Quem soltava papagaio, hoje quer voar de asa delta. Quem montava um rádio, hoje domina a internet. Quem rodava peão, hoje joga no computador." Ou celular, né, gente? Então, o que a gente vê de exposição aqui? Ziraldo está expondo as suas ideias. Ele está respondendo perguntas e expondo o que ele pensa, o que ele acredita. Em contrapartida, a entrevistadora da Folha de São Paulo, o entrevistador, não está contestando nada que Ziraldo está falando. Então, ele não tem que argumentar nada, só está fazendo pergunta: "Ah, o que você acha disso? Eu acho disso." Ele só está respondendo, ele só está expondo. Não é um argumento, ele não está argumentando, não está contrapondo as ideias. Me desculpem, tá, gente? Teve alguns errinhos de português aqui em cima. Depois eu vou consertar aqui o slide. Desculpa aí a falta de atenção. Próximo texto e último. Tá acabando. Tá acabando a aula, aguenta aí. Texto injuntivo. O texto injuntivo também é chamado de texto instrucional. Não é difícil, tá? Tem muita gente que olha assim, injuntivo, que nome feio, acha que é difícil, mas não é não. É uma instrução. Pode ler ali, texto instrucional. Está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Assim, um dos recursos linguísticos marcantes é a utilização do verbo no imperativo, que é uma ordem. Vocês vão entender melhor. Prestem bem atenção. Olha só os gêneros: propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Em todos esses gêneros, a gente vai perceber o texto injuntivo. Na propaganda, o que é muito comum a gente ver? Compre. Tá muito barato, tá na promoção, compre. É o quê? Uma ordem, compre. Na receita culinária, eu até coloquei aí essa imagem, mousse de morango. Como fazer? Tem os ingredientes, depois bata tudo no liquidificador. É uma ordem. Bata no liquidificador, coloque na geladeira. Uma bula de remédio. Tome esse remédio de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Você vai seguir aquela ordem. Um manual de instruções de uma coisa que você compra, um equipamento, um regulamento de um local de trabalho, como você deve se portar, textos prescritivos, a prescrição de médico, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um manual de instruções. Primeiro passo: veja se a tomada onde o produto será instalado tem o novo padrão plug, segundo o Inmetro.
Segundo passo, verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta do plugue da sua lavadora. Terceiro passo, nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada. Se o cabo de força estiver danificado, chame a rede de serviço Brastemp para substituir. Então aqui é um manual de instruções. Tá falando, tá dando uma ordem, né? Para quem comprou essa lavadora, que ela tem que ver se o padrão é um segundo em metro, ela tem que olhar antes se a etiqueta do plug está de acordo com a instalação, se é 220. E se tiver algum problema no cabo de força, procurar a rede de serviço próprio daquela marca. Entenderam? Então, gente, nós finalizamos os tipos de texto. Se tiver ficado alguma dúvida, escrevam aí nos comentários do YouTube ou lá no WhatsApp. Próximo tópico é leitura e interpretação de texto. Aí tá tampando, né, meu vídeo. Meu vídeo tá tampando aí, mas o título é esse. Para melhorar a interpretação de texto, uma dica é o quê? Ler mais. Leia muito, gente. Leia muito. Leia livros. Se você não gosta de ler livros, leia os textos na internet. Tem muito e-book bom na internet. Tem revistas, gibis, manuais, livros do seu interesse, né? Nós estamos aí em tempos de pandemia, né, de quarentena em casa. Muitas vezes ficamos em casa sem fazer nada, só assistindo televisão ou só mexendo nas redes sociais pelo celular ou jogando. E bom mesmo é a gente preencher a nossa mente com boas leituras. Isso vai fazer uma diferença a longo prazo muito significante nas nossas vidas. É importante que a gente tenha o hábito de leitura, né? Que isso faça parte da nossa rotina de tal forma que a gente possa sentir falta quando a gente não lê. Eu vou então dar algumas dicas para vocês na hora de ler. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça de começar. Ah, o livro é muito grande. Não. Isso vai melhorar o seu desempenho e a sua interpretação de texto. Muitos alunos vão muito mal nas atividades de interpretação de texto. E no Enem, gente, vocês vão tentar o vestibular, é muita interpretação. Até nas outras matérias, em história, em geografia, em biologia, tem muita interpretação, viu? Não é só português, não. Isso vai ajudar muito vocês. Quanto mais a gente lê, mais a gente interpreta melhor. Pode ser que algumas vezes a gente tenha que ir lendo, né? Tenha que retornar alguns parágrafos para trás. Não tenha preguiça disso. Retorne quantas vezes for necessário até que você tenha uma compreensão total daquilo que você está lendo. Estabeleça um duplo diálogo, converse com o texto. Não leia só lendo, passando o olho, não. Decodificando as palavras. Não. Ler não é só decodificar a palavra. Ler é entender. Então, converse com o texto, conversa com o autor quando você estiver lendo. Vai concordando. Ah, isso aqui eu concordo, de acordo com o meu ponto de vista. Vai discordando, entendeu? Vai conversando. Consigo mesmo, no seu pensamento, você vai conversando. Aí você pode se colocar ali no papel de defensor, não, eu acredito nisso aqui, que essa pessoa escreveu. Ou então opositor, não, peraí, isso aqui eu discordo. Você vai formulando isso na sua mente, você vai conversando o tempo todo com o texto. O bom leitor, ele nunca é ingênuo. Por mais que o texto seja incrível, o leitor tem que se posicionar, porque vocês têm que ter a sua própria identidade. Cada um de nós temos a nossa própria identidade. Então, a gente não precisa acreditar em tudo que dizem pra gente. Não.
Você não precisa acreditar em tudo que falam para você. Você não precisa ser ingênuo. Você tem a sua verdade. Você tem o seu posicionamento. Às vezes um texto ele pode ter um posicionamento muito persuasivo. Lembra de quando eu falei do texto de argumentação? Quando você lê um texto argumentativo, ele te persuade a acreditar naquilo. E você pode tanto acreditar ou não acreditar. Cabe a você. A leitura, de forma resumida, não é perda de tempo. Ler várias vezes um texto não é perda de tempo. Quando tiver dúvida em alguma questão, você está resolvendo a questão e tem que ler o enunciado, leia o enunciado várias vezes. Porque pode ser muitas vezes que a resposta da questão esteja lá no enunciado. Uma dica, né? Fica a dica. Pode ser que uma dica ali da resposta certa esteja no enunciado. Então, leia várias vezes aquele resuminho ali que fica em cima da questão. Então, quando a gente está lendo um texto, nós temos uma pré-compreensão, que é entender aquela ideia. A gente consegue ter uma pré-compreensão daquilo. Porque todos nós temos uma bagagem do que a gente acredita, do que a gente já viveu, as nossas histórias. Então, quando você bate um olho ali, vamos supor, você está lendo um texto de, não sei, sobre, vamos lembrar daquela redação do Enem 2017 sobre deficientes visuais, deficientes surdos e mudos. Para você, o que é essa situação? Como você acha que os deficientes visuais e deficientes em geral, surdos, mudos, como eles vivem? Eles são bem aceitos na sociedade? Eles são, ou eles sofrem discriminações? Então você já tem ali na sua bagagem cultural, você já tem uma pré-compreensão. Porque pode ser que na sua família tenha esse deficiente e você sabe qual é a realidade dele. Pode ser que você conhece um deficiente, ou pode ser que você seja um deficiente. Então você já tem uma pré-compreensão daquilo. Você bateu o olho no título, bateu o olho no título, você já tem uma pré-compreensão. E aí vem a compreensão, você vai ler o texto. E aqui o leitor ele vai se deparar com ideias novas, coisas que não faz parte da bagagem dele. Ele vai conhecer um novo mundo, né? Muitas vezes pode ser que a gente lê e a gente não entende, mas é importante que a gente compreenda o que o texto está falando. Eu posso até não saber, eu posso até não entender. Eu tô lendo, mas eu não tô entendendo. Mas eu sei do que tá falando. Isso é muito importante, gente. Muito, muito importante. É você compreender o que tá falando aquele texto, o tema central, geral. Depois disso, você compreendeu, você vai interpretar. Depois de ter a pré-compreensão, posteriormente a compreensão, é hora da interpretação. Então, o leitor ele vai dar um sentido ao texto. Ele vai ampliar o horizonte de conhecimento. Então, se antes ele tinha determinada ideia sobre deficiente, agora ele tem outra ideia, porque ele viu que aquele autor deu uma nova ideia sobre os deficientes físicos, sobre como eles vivem, sobre a discriminação, entendeu? E aí você vai interpretar agora de uma nova forma. Aqui, para finalizar, olha só, chegamos quase no final. Vai aí mais algumas dicas. Fica ligado. Com apenas uma leitura,
a gente não consegue se aprofundar bem. A gente precisa ler mais uma vez, eu já falei isso aqui nessa aula. Não adianta fazer uma leitura superficial, apressada, que a gente vai acabar errando muitas questões. Então, as dicas que eu dou aqui é ler todo o texto, procurando ter uma visão geral do assunto, é aquilo da compreensão. Você pode até não entender sobre o assunto, não faz parte do que você gosta, não gosto desse assunto, não entendo isso, mas você sabe o que é que está falando. Então, você vai ter uma visão geral do assunto. Quando encontrar palavras desconhecidas, não interrompa sua leitura, imagine. Imagine o que será que ela significa. Continue lendo. Depois, no final, quando você terminar de ler tudo, aí sim você procura um dicionário. Ler, olha só os passos. Ler bem, ler profundamente. Então, leia pelo menos 2 vezes para você entender, para você inferir, né, para você dar uma conclusão sobre aquilo ali. Volte ao texto quantas vezes precisar. Lê um parágrafo, não entendeu? Lê de novo. Quantas vezes precisar. Então, estava lendo e aí, de repente, começou a pensar lá no cachorrinho que está doente. Tira esse pensamento da cabeça, lê o parágrafo de novo. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Gente, isso é muito importante. Porque quando temos lá as perguntas de interpretação de texto, muitas vezes está perguntando, muitas vezes não, todas as vezes está perguntando na visão do autor, não está perguntando na nossa opinião, não. Na sua opinião, diga isso, interprete isso e tiver lá um espaço para você escrever, é sua opinião. Na sua opinião. Mas se não tiver escrito isso, não é na sua opinião, não é na opinião do autor. Então, não permita que a sua ideia se sobressaia, né, nas do autor, nas ideias do autor. Não, entendeu? Mesmo que você não concorde com o autor, eu não concordo, mas na hora de responder, você vai ter que responder de acordo com o que o autor está falando. Tem muita gente que erra questão assim, porque coloca o que a pessoa mesmo pensa. Eu penso assim, a resposta certa é essa, porque eu penso assim. Não, não é o que você pensa, é o que está escrito no texto. Fragmentar o texto, parágrafos, partes, para melhor compreensão. Fragmente o texto. Cada parágrafo tem início, meio e fim. Então, cada parágrafo é único. Fragmente, tenha uma melhor compreensão de cada um. Verifique com cuidado o enunciado de cada questão. Já falei isso também, para ler o enunciado. E outra coisa importante, o autor do texto, ele sempre vai defender ideias. E a gente precisa perceber, porque as perguntas de interpretação, muitas vezes são com base nessas ideias aí defendidas. O que o autor defende nisso? E aí tem lá, letra A, letra B, letra C, marque a correta, marque a incorreta. Então, é muito importante a gente saber o posicionamento do autor. Então, turma, eu vou finalizar aqui a nossa aula, tá? Tudo isso que eu falei aqui leva muito tempo, né? O estudo, ele é contínuo, é para a vida toda. A gente lê a vida toda, a gente escreve a vida toda. Então, vocês estão aí iniciando, né, essa caminhada e o que eu espero é que vocês compreendam a importância da leitura, a importância de conhecer os tipos de texto que existem,
sabe? Eu espero muito que vocês consigam compreender isso, que vocês consigam interpretar bem, sabe? Que vocês consigam ler bem. O intuito da aula de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês não gostarem, sejam muito sinceros e não tenham vergonha. Podem escrever. Se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha. Pode deixar a dúvida aí, pode perguntar, que eu terei o maior prazer em estar respondendo vocês. Depois eu envio a atividade, vou ver se eu consigo anexar na descrição do vídeo. Se eu não conseguir anexar, eu envio lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula. E muito obrigada. Obrigada por assistir até o fim.